Missões mora no meu coração. Oi, gente, hoje eu estou aqui ao lado da minha janela, né? Trazendo um assunto assim que às vezes a gente não gosta, né? Porque fala de perseguições e sofrimentos. E quem gosta de ser perseguido ou sofrer na vida? Nós não gostamos disso, né, meus irmãos? Nós queremos as coisas boas. Infelizmente, essas coisas estão no nosso caminho. E a palavra de Deus, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 16, eu vou ler assim de forma salteada, porque é um pouco extenso, mas os amigos e irmãos poderão ler na descrição aqui abaixo do vídeo, vai estar todo o percurso do 16 ao 25. E a palavra inicia assim, irmãos. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis, para serem julgados, e falarão a eles, aos não-judeus, sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não são de vocês mesmos, mas ouvirão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Aí o versículo 22 diz assim: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E o 24 e o 25 diz assim: nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Veja só, meus irmãos, isso aqui tem tudo a ver com missões, né? E isso mora no meu coração. Missões mora no meu coração. E a palavra de Deus é Jesus claramente falando aqui nesses versículos. Ele está orientando aos apóstolos que vão saírem para fazer missões. O que nós temos, o que eu tenho feito para falar do amor de Deus para alguém? Que eu seja, não importa a minha religião. O importante é que eu tenha Deus no meu coração. Então eu tenho Deus, eu tenho autonomia, eu tenho credencial para falar do amor de Deus para alguém. Mas eu tenho que ter um Deus e esse Deus ser presente nas minhas palavras e nas minhas ações. E o versículo 19, ele diz aqui algo muito interessante. Muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que vamos falar. O versículo 19 nos conforta, ele diz assim que não nos preocupemos, porque as palavras quem vai te dar é Deus nesse momento. Nós não precisamos ficar preocupados. E aí vem as repressões. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não sofremos essas repressões físicas, como na época de Jesus e até no nosso tempo em determinadas regiões do mundo. Você se discordar da fé do outro, normalmente você é repreendido, às vezes até fisicamente. E Jesus não está pregando isso. Ele está dizendo que você deve ser esperto como as cobras, mas ter um coração humilde como o dos pombos.
né? Então nós não temos esse direito de reverter com a mesma moeda para as pessoas, né? Então ele diz que nós não precisamos ter medo de sair e de levar a palavra para alguém. E nós podemos sim. Hoje em dia nós temos muita facilidade no WhatsApp, a gente pode escrever, né? Assim, Deus abençoe a sua vida, meu amigo ou meu irmão. Já está evangelizando essa pessoa. Se você souber, ainda tem coisas que é melhor. Você ainda pode clicar aqui na Bíblia do seu celular, né? A Bíblia online, e um versículo você mandar para uma pessoa, porque aí está diretamente ligado na palavra de Deus, né? Ele vai ler aquilo e não precisa mandar um texto, basta mandar um versículo. Deus fala, porque ele já acabou de dizer aqui. Olha aqui no versículo 19: quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer e como irão falar, que as palavras que você vai falar virão de Deus. E se a gente ficar presente, ou seja, se a gente se manter firme nessa caminhada, sem arrogância, sem vaidade, né? Dizendo e não falando que só você tem salvação, a salvação é para todos. Nós, quem temos temos que ter humildade suficiente para passar isso para as outras pessoas, né? E aí, com o nosso exemplo, nós vamos continuar firme e no final a promessa de Deus é que nós seremos salvos. Para a gente fechar o nosso vídeo, aqui no versículo 24 diz assim: nenhum aluno é mais importante do que o seu professor e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. O que é que Jesus quer dizer a gente? Nós não precisamos querer ser melhores do que Deus. Jesus quer que nós sejamos imitadores dele, não melhor do que ele. E quando a gente quer ser melhor do que alguém, e se a gente quiser ser melhor do que Jesus, aí é que a coisa anda. E quando a gente quer ser melhor do que alguém, já veio a vaidade, a prepotência, tudo aquilo que não é bom e não é de Deus. Então nós precisamos ser pessoas, como diz, não iguais, porque Deus não fez ninguém igual. Diz que Deus fez a gente como uma forma, pintou ela de verde e jogou no mato, né, para ninguém ver, ou ela ficar da mesma cor, porque somos todos iguais, porém pensamos cada um de uma forma diferente. Então, nesse sentido, no nosso subconsciente, nós não somos iguais, nós somos diferentes. E é assim que Deus quer cada um de nós, mas não precisamos querer ser melhor do que ninguém, nunca. Então, é isso que Jesus diz: o aluno não queira ser melhor do que o seu professor. E o nosso professor aqui é Jesus. Nós não precisamos querer ser melhor do que Jesus. Aí ele dá um exemplo para a nossa vida diária, que o empregado não queira ser maior do que o seu patrão, porque senão o patrão pega e bota para fora e ele fica desempregado. Olha, então nós temos que ser amigos e ser no mesmo patamar, vamos dizer assim, claro, tendo a nossa personalidade, né? Continuando aqui para a gente fechar: quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. A segunda parte do versículo 25 diz assim: se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Veja só, irmão, quem é Beelzebul? Um diabo, um demônio, né? E se eu, dentro da minha casa, sou uma pessoa odiada, se eu não dou o exemplo dentro da minha casa, as pessoas que se espelham em mim lá fora serão piores do que eu. Como é que eu posso ser um missionário lá fora se eu não dou um bom exemplo dentro da minha própria casa, com as pessoas que eu convivo? Então, se dentro da minha casa eu for chamado de Beelzebul, as pessoas que são meus seguidores têm uma tendência a ser piores do que eu. Então, nesse caso, nós estamos sendo um missionário para o mal.
E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos um missionário para o bem, um missionário para a salvação. Nunca para o mal de ninguém. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Se você puder, meu irmão, mande um versículo, um zap, um Jesus te ama para alguém. Isso daí vai fazer a diferença na vida daquela pessoa e na sua vida também. Se inscreva aqui no nosso canal. Todos os domingos, às 7h30 da manhã, nós temos um vídeo, novidade. Dê o sinal de like ou dislike, de acordo com a sua maneira de pensar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. O irmão José Oswaldo deseja uma semana de paz. Até lá!